Ok, pessoal, chegamos então aqui nas entrelinhas dessa terça-feira, dessa 11ª lição, desse segundo trimestre de 2018, o selo de Deus. Mais um assunto aí que dá pano para manga, que você tem N youtubers aí vendo vídeos e N blogs falando sobre a questão do selo de Deus. Bom, a linha da lição, tradicionalíssima, né, trazendo sobre essa questão do que é o selo de Deus, quando serão selados, né, o povo de Deus. E nós vamos explorar aqui nas entrelinhas a questão dos 144 mil selados à luz do Velho Testamento, né? Porque a gente vê lá em Apocalipse falando sobre 144 mil, mas assim, por que está no Apocalipse? Só tem no Apocalipse isso? Então, qual que é a relação dos 144 mil? O que nós temos lá de vestígio no Velho Testamento sobre os 144 mil? E também observando aquela questão das 12 tribos na luz do Velho Testamento, e elas aparecem agora 12 tribos no Apocalipse. Mas parece que não são as mesmas 12 tribos. Então, não bate. Não batem, interessante isso aí, fiquem ligados. E aqui sobre a fala do Júlio, né, ele vai falar um pouco sobre como que nós vamos poder distinguir quem será selado. E será que o selo é algo instantâneo ou é algum processo? Então fiquem ligados aí, vamos começar aqui pelos slides sobre os 144 mil. Bom, vamos lá. Lição de terça-feira. Selo de Deus, nós vamos falar dos 144 mil selados. Primeiro aqui uma advertência interessante que eu trouxe aqui da Mensagens Escolhidas, livro 1, página 174, que a nossa irmãzinha White fala. Não é sua vontade, aqui o sua maiúsculo, não é vontade no caso do Eterno, né? Que eles, o povo de Deus, se metam em discussões acerca de questões que os não ajudem espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144 mil. Isto, aqueles que foram os eleitos de Deus hão de, sem dúvida, saber em breve. Que legal. Tá. Então veja bem, ela não está dizendo aqui para a gente não estudar a Bíblia para tentar entender, porque no Apocalipse é claro que a gente tem que entender isso. É a revelação de Yoshua, se é a revelação de Yoshua é para ser entendida. Revelação é revelação, não é mistério. É o oposto, digo-se de passagem. Então a gente tem que estudar a Bíblia. E aqui o ponto, né? Vamos lá. Quem são os 144 mil na Bíblia? Na Bíblia. Não quem serão lá na frente, quem serão aquelas pessoas. Vamos lá. Apocalipse 7:4. Eu vi o número dos selados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4. E aqui no Apocalipse 14 a gente tem características dele. Cantavam um canto novo. Lembra que a gente falou que canto dentro do judaísmo é algo para ascensão e também para instrução? Então, guardar essa conotação. Ninguém podia aprender aquele canto. Ninguém mais poderia aprender aquele canto. Porque Ruach HaKodesh, ou seja, a porta da graça, né? Ruach HaKodesh estava apenas com os selados. Ninguém podia aprender esse canto. Eles foram comprados por quem? Comprados pelo Messias. Não se contaminaram com mulheres. No caso, eles saíram da Babilônia, né? Eles saíram daquela igreja corrompida. Eles eram, nesse sentido aqui, virgens, né? No sentido de um adultério espiritual. Eles seguem o Cordeiro. Eles foram comprados dentre os homens, está no verso 4. Primícias, no caso, no sentido de serem os principais, vamos dizer assim, não no caso de serem os primeiros, literalmente, e não se achou engano na sua boca. Eles eram irrepreensíveis por causa da justificação. Não vamos ter que falar aqui do livro Romanos inteiro de novo, né? Então vamos lá. E aqui a questão do término, a questão aqui do término de um ciclo. Deixei essa marca aqui, a gente já vai entender melhor um pouco isso. Apocalipse 7:14. Eu vi o número dos selados, e eles eram 144 mil selados. Tá? E aqui é aquela questão da diferença. Lá em Apocalipse a gente tem o quê? Ó, Judá, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. 12 mil de cada tribo. Por isso que é 144 mil. Quem já está mais acostumado com a Bíblia já percebeu. Está faltando o quê? Coloquei as 12 tribos de Israel aqui, olha só. Dan, cadê Dan aqui? Dan não está aqui. Naftali. Aqui José veio no lugar e ele não está aqui por quê? Porque nas tribos ele deu lugar a seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Daí Benjamim está aqui, Ruben está aqui, Simeão está aqui.
O Levi não estava aqui por quê? Porque ele não teve território. A tribo de Levi, lhe foram dadas cidades, eles exerciam um sacerdócio. Inclusive, eles não iam para a guerra deles era diferente, era uma guerra espiritual. Ó, Judá, Issacar, Zebulon, daí aqui dos filhos de Gad e Asser. Então está faltando quem aqui? Está faltando justamente Dan e está faltando Efraim. Esses dois aqui estão faltando aqui. Qual é o sentido disso? Vamos lá, vamos entender qual é o sentido disso e por que se termina um ciclo, né? Veja bem, o que aconteceu? A gente encontra lá 1 Reis 18, 28 e 29. 28. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês de idolatria, tá? Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses. E os bezerros, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. No 29. Mandou um bezerro em Betel. E Betel é território de Efraim, e outro em Dan. Veja bem, a gente encontra lá na Taná esta referência justamente àqueles 2 faltantes, que são justamente os 2 onde o rei Jeroboão instalou altares e instalou idolatria. Por que término do ciclo? Lembra que a gente falou que existia aquele ciclo, quem influencia quem? Agora aqui acabou, porque a porta da graça se fechou. Então se retira do corpo do texto, justamente para denotar que esse povo aqui, e que esse ciclo de idas e vindas, e de um influenciar o outro, acaba. A porta da graça se fechou. Vamos lá, próximo. Agora a questão, por que 1000? Tudo bem, 12, tranquilo, todo mundo fala, tudo quanto é vídeo, 12, povo de Deus. Tá, mas por que 12.000? A gente encontra em várias passagens lá na Taná, lá no Velho Testamento, censo. E números aleatórios do censo que eram feitos e com cada um que tinha, e com relação às tribos. E para que a questão era, para que era o censo? O censo era para identificar homens que poderiam ir para a guerra com mais de 20 anos de idade. E daí se identificava aqueles que poderiam ir para a guerra. Então, por que 1000? Porque, veja bem, é um povo que vai para a guerra, no caso, a última guerra. Não vamos pensar numa terceira guerra mundial, não é nesse sentido. Ela é uma guerra do quê? É uma guerra, é o ponto final da história da humanidade, antes da glorificação. Essa guerra interna, vamos dizer assim, ela vai acabar. Nós temos Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Yetzer Hará é a nossa natureza pecaminosa. Yetzer Hatov é a natureza do bem. Nós seremos glorificados e essa guerra termina internamente para a gente. Haverão eventos, evidentemente, finais similares à guerra, aonde o inimigo vai fazer haverá um decreto de morte. Só que, efetivamente, quando esse decreto de morte sair, ele não será executado. Porque aí o Messias vem para proteger o povo nessa guerra potencial aí, que a gente sabe que ela não vai acontecer. Então veja bem, a gente encontra essa noção de 1000 aqui, ó, Números 31:5. 1000 de cada tribo. Aqui está falando da guerra contra os medianitas. Olha, foi 1000 de cada tribo. Elef Lamité. Entre todas as tribos Matot de Israel, enviareis a guerra. Números 31:4. Assim foram dados milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Número 31:5. Agora a questão aqui, Elef, essa expressão aqui que significa 1000, se escreve com um Aleph, um Lamed e um P. Veja bem. Essa palavra significa, essa letra Aleph, por si só, ela já simboliza um milhar. E ela simboliza um boi, que simboliza o poder. Então veja bem, por que 1000? Esse povo, ele tem o poder. O poder de quem? O poder do Eterno. O poder do Messias. Então por que do 1000? Porque a própria letra Aleph simboliza esse poder. Veja bem, a palavra também simboliza um milhar, que se escreve com as mesmas letras, mas se pronuncia Elef. Um ensinamento. Só colocar um men aqui fica mulaf. Lembra que a gente falou? A Brit Milá é o cortar da palavra. Então, essa expressão do 1000 também, eles também têm um ensinamento. E um campeão, Aluf.
Por quê? Porque eles serão os vencedores. Aqui eu trouxe também o maté, que significa sala de comando, bastão, bengala, vara ou tribo, que é a aplicação aqui. Agora o Lúcio e o Sérgio voltam. Quanto tempo deu? Vocês viram então, né, pessoal, como o Velho Testamento é importante. Você não tem como realmente desvincular o Novo Testamento do Antigo Testamento, porque eles na verdade formam uma só Bíblia, uma só instrução, né, uma só palavra de Deus. E realmente ela é inspirada e serve para instruir todos os homens em todos os aspectos de sua vida. Bom, continuando agora sobre essa questão, porque o pessoal busca muito sobre o selo de Deus e os 144 mil que serão selados. E alguns acham até que o selo de Deus vai ser somente um mandamento, né? Ou seja, é um mandamento que sela as pessoas. Então eu queria conversar aqui com o Júnior um pouco sobre isso, ou seja, como que a gente vai saber que a pessoa realmente está selada? E se já estão seladas, isso é importante saber, né? Ou vai vir o selo, e se esse selo é algo assim instantâneo, sabe? Pronto, está selado. Ou seja, agora eu sou um selado de Deus. Como que é? É um processo instantâneo, não sei? Bom, vou começar aqui lembrando um pouquinho de João Calvino. Foi uma pessoa muito influente na teologia e ele até depois veio o calvinismo, né, das ideias dele, os dissidentes e as pessoas que gostaram e continuaram com suas ideias. Com ele. Algo por aí. E aí o calvinismo tem uma ideia assim de que Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno. Né? Estranho. Aí parece que o diabo já foi feito para ser diabo, né? Parece que foi criado assim. Parece todo que foi criado que já foi com as regras predestinação, né? Daí Deus é que já determinou isso e tal. Mas e aí esse ponto, né, vai se ligar aqui com o selo. Será que é assim mesmo, né? Deus escolhe uns para lá, outros para cá. E aí não importa o que eu faça, eu vou para o céu. Não importa o que eu faça também, eu vou para o inferno. Né? E o selo, como é que entra o selo nessa história? Eu realmente não consigo ver Deus escolhendo um para lá, outro para cá. Eu acho que, por mais que ele saiba, né, o Salmo 129 fala disso, se ele sempre sabe, a palavra não me chegou à boca e ele já sabia, né? Quem sabe muito antes da nossa gravação aqui, Deus já sabia dos nossos entremeios aqui que a gente ia passar. Mas será que não fui eu que escolhi? Eu acho que fui eu que escolhi as palavras que eu estou falando aqui. Acho que não foi Deus que está movimentando a minha boca, sou eu mesmo, né? Então, como é que é esse processo de selamento? Eu vejo assim, né? Para mim o selamento é um processo, não é um momento estático. Agora está na hora de selar, eu vou, o Lúcio para cá ou o Ricardo para lá. Eu acho que não é bem assim, é um processo, leva uma vida, né? É um processo. E esse momento de selamento, né, haverá um momento em que isso acontecerá, mas isso não é momento de um dia, né? Não é um momento ali que isso acontecerá, isso é um processo, leva uma vida, né? A gente escolhe seguir a Cristo e a gente passa um processo chamado santificação. Esse processo não está acontecendo só com a gente adventista, que às vezes a gente tem essa visãozinha, né? Os adventistas estão no processo de santificação. E os demais, não, os demais estão tudo ardendo no fogo do inferno, né? Mas um dia eles vão ser resgatados de lá. Então a gente acredita, na verdade, pessoal, a gente tem que ser meio coerente com a sua fala, né, com a Bíblia. Na verdade, eles também estão, o quê? Em processo de santificação. Também são filhos de Deus, Deus se comunica com eles, Deus os guarda, os protege. A revelação que lhe é dada, eles estão se apegando, eles estão crescendo na graça. Como né, em todas as religiões aí cristãs tem filhos de Deus e tem aqueles que não, né, estão ali mais atrapalhando que ajudando, e tem aqui na igreja adventista também. Onde tiver ser humano vai ter esse tipo de coisa, né? Com certeza. A questão do mandamento, outra questão importante, é um mandamento que nos sela. Se eu guardar o sábado, eu estou selado. Eu estou salvo. Eu sou de Deus. Guardou o sábado, ou santificou, tentou separar ele, está selado. Será que é assim? E será que dá para... Como é que eu sei se eu estou guardando certo o sábado ou não? Tem aqui a informação da minha lição, né? O selo de Deus é recebido apenas na testa, indicando escolha mental definitiva. Escolha mental. E a marca, no caso da besta, por outro lado, ela é recebida na testa e na mão. Ou seja, mente e ação.
Ou seja, pegando a fala aqui do Júlio sobre a questão do processo, né, nós passamos recentemente, o vídeo vai ficar bem longo esses vídeos, né? O pessoal gosta de entrelinha, né? Teve até, acho que, eu não lembro o nome da inscrita, não sei se é Thalita ou Tânia, que falou de 3 horas. Falou de 3 horas. Estamos chegando. Mas é interessante, pessoal, e isso é bom porque o Entre Linhas é visto principalmente aqui no Brasil, mas lá no exterior, aí você que está fora do Brasil, com certeza ficou sabendo da paralisação dos caminhoneiros que ocorreu aqui nas semanas passadas aqui. E era interessante porque estava aquela agitação, aquele furdunço aqui em Campo Mourão também, deu, né, umas filas, tudo. E eu lá bem tranquilo, bem feliz, cumprimentava o porteiro, como tá aí? Tá tudo bem, tudo na benção. E eu falei assim, por causa de 3 dias, 4 dias que os caminhoneiros tinham parado, aflição mental, ou seja, era uma oportunidade, eu vi como uma oportunidade, né? Minha esposa, a gente tem que ir no mercado às vezes, tem que abastecer o carro, eu falei assim, não, calma, Deus proverá. Sabe, então assim, era um momento que acho que a gente poderia ter exercitado, né? Falar assim, nossa, calma, Deus proverá. E se os caminhoneiros ficassem 1 mês, eu acharia o máximo. Porque imagine quando meu arroz acabar e meu feijão acabasse, eu teria que ir no vizinho, eu teria que, sabe, a sociedade acho que ia começar a rever os seus valores, as pessoas que não se comunicam teriam que se comunicar para sobreviver, porque daí não ia ter mais arroz no mercado, não ia ter mais nada. Água, né, um amigo meu foi dispensado do trabalho porque a água mineral acabou, não chegava água mineral no trabalho dele, né? Então, assim, eu acho assim, nesse processo de selamento que eu quero acrescentar aqui, acho que Deus nos dá oportunidades de ir confiando cada vez mais nele, cada vez mais nele. Eu, humildemente, é uma opinião minha, não creio, o Ricardo pode discordar, o Júlio também, eu não creio que realmente a pessoa está assim numa vibe, como diz os caras, né? E de repente, não, recebi o selo de Deus. Eu acho não, né? Não sei, posso estar também... eu discordo. Tô brincando. Então... Mas eu acho assim que tudo Deus é o professor dos professores, então tudo ele vai dando lições pra gente, vai permitindo que a gente cresça na graça. Então Deus nos deu, né, uma oportunidade, acho que de treinar um pouco a confiança nele, porque se o Brasil ficasse parado 1 mês ou 2 meses, né, não sei o que seria. Eu sinceramente não sei. A despensa estava vazia, o carro estava sem gasolina, mas Deus proverá. Fica parecendo que, né, eu desperdiço as oportunidades, desperdiço e depois Deus me enfia lá no céu. Exatamente, é complicado. A gente tem tantas oportunidades nessa vida, você vai aproveitando uma e vai crescendo e vai desenvolvendo, é um processo. E é diário, diário. E também semanal, por causa do sábado também. Pessoal, encerramos por aqui, né, as entrelinhas aqui de terça-feira e já encerramos, então nos vemos na quarta-feira. Falou!